queridos estudantes da EJA, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Juliano e hoje nós temos uma aula de língua portuguesa. Hoje nós daremos encaminhamento nos conteúdos que vocês estão tendo aí com as professoras Fabiola e Vanice. Para iniciar a nossa aula, eu gostaria de convidá-los a fazer uma reflexão que vai nos ajudar a compreender o tema da nossa aula. Vamos lá? Primeiramente, para chegar nessa reflexão, eu gostaria que vocês dessem atenção a esta pessoa que vocês estão vendo aí na tela. Ela é a Macota Valdina, que é a Valdina de Oliveira Pinto. É uma professora baiana que é uma ativista e ela luta pelo fim, né, do racismo e também da intolerância religiosa. O que é a intolerância religiosa? É a dificuldade que as pessoas têm de aceitar as escolhas religiosas do outro. Por isso, essa ativista nos traz a seguinte reflexão. Olhem ali na tela. Não sou descendente de escravos. Eu descendo de seres humanos que foram escravizados. Interessante isso, não é mesmo? Vejam, a Macota, ela trouxe uma reflexão que nos ajuda a compreender um pouco sobre a história do povo africano. Vejam só, quando ela diz ali que não é descendente de escravos, ela não está negando a história do povo negro no Brasil. Ela está nos fazendo refletir sobre o seguinte: os negros são descendentes de povos que foram escravizados. E isso não significa que esses povos foram escravos somente. Eles são povos que têm uma origem, uma história, uma cultura. Por isso a importância de refletir sobre isso. Agora nós já temos um indício do que falaremos nessa aula, né? Estamos em novembro, mês em que comemoramos o 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Falaremos muito sobre isso nessa aula. Vamos continuar? Hoje nós vamos trabalhar as características do texto expositivo. Vocês já ouviram falar sobre isso? O que é um texto expositivo? Vamos falar mais sobre isso também. Mas eu gostaria que vocês também conhecessem uma outra pessoa muito importante. Hoje, nessa aula, estamos conhecendo mulheres marcantes, mulheres que fazem parte da história do nosso país. Vejam ali. A professora Wanda de Oliveira Gomes Pinedo, ela é uma militante. Ela é militante do Movimento Negro Unificado e também é uma professora da Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina, atuando na educação quilombola. Então, ela é uma professora especialista nesse tema. O que são os quilombos, qual a sua importância. E também ela faz parte, né, do Fórum das Religiões de Matriz Africana, lá de Florianópolis e de toda a região ali. Olha que interessante. A professora, ela também defende a variedade, né, das religiões de matriz africana, que, assim como falamos agora anteriormente, sofre muito preconceito dentro da sociedade. Então, o respeito religioso é super importante. Vamos agora assistir a um vídeo em que a professora Wanda nos fala e esclarece um pouco sobre os seus conhecimentos, né, relacionados à consciência negra. Vamos lá? Olá, eu sou Wanda Pinedo, militante do Movimento Negro Unificado. Estou aqui para contribuir e fazer uma reflexão sobre o dia 20 de novembro. Por que essa data é uma data tão importante para nós? Primeiro, é preciso lembrarmos que no 20 de novembro de 1695 foi a data em que Zumbi dos Palmares,
o líder do maior quilombo do sul das Américas, foi capturado pelo exército português e holandês. Então, primeiro a dizer isto, nesta data aconteceu este fato histórico. E o que significa esse fato histórico para nós? O Quilombo dos Palmares foi um dos quilombos que contribuiu para o maior número de negros libertos, indígenas e populações desfavorecidas no período escravista. Então, o Quilombo dos Palmares tem um significado de liberdade para o povo negro e para o povo negro das Américas, para o povo negro brasileiro e para o povo negro das Américas. Então, por isso, essa data é uma data importante. Por isso, essa data se configura numa data da construção da liberdade, da volta para a construção de processos de liberdade para o povo negro. Por isso, nós saudamos essa data em alusão a Zumbi dos Palmares, mas também em alusão a todo o processo de liberdade construído naquele período, um quilombo que durou quase 100 anos, com um processo de vivência interna, de liberdade, de desenvolvimento, de produtividade, né? Porque ao entorno de Palmares, o comércio local acabava comprando produtos dos quilombolas e eles viviam desse comércio, dessas vendas de produtos com o comércio local. Então, dizer que o 20 de novembro é uma data de luta, é uma data de resistência. E para nós negros, temos que aprender muito mais sobre os nossos processos de resistência tão escondidos na escola e na educação oficial. E por que é escondido? É escondido porque nós temos uma história de resistência. E nem sempre querem nos colocar nesse lugar de resistência, nesse lugar de desenvolvimento, nesse lugar de construção. É muito mais fácil nos colocar num lugar de mendicância, de escravos. Nós não somos escravos, nós somos descendentes de povos que foram escravizados nesse país e no mundo. Por isso a data do 20 de novembro, para nós negros, deve ser saudado como uma data de construção da nossa liberdade, do desenvolvimento do povo negro. E para os não negros, é preciso saber o processo histórico, é preciso entender para nos ajudar nessa luta. Essa luta pelo fim do racismo, ela não é uma luta nossa, dos negros e negras desse país. Ela é uma luta de toda a sociedade. Então é preciso que a gente compreenda os processos históricos, os processos de resistências, os nossos heróis que lutaram e defenderam para que a gente chegue hoje com formação, com universidade, com cotas nas universidades. Isso é um processo de luta. E continuamos ainda num processo de luta. Os territórios quilombolas se configuram no maior processo de liberdade. Por quê? Qual é a grande disputa do nosso país? A terra. Por que nosso povo ficou fragilizado? Porque ficou sem a terra, ficou sem espaço, ficou sem seu território de luta e de resistência. Por isso o movimento negro hoje ainda luta, a sua maior luta ainda é a questão quilombola, pela questão simples: a terra é o espaço de liberdade. Para nós negros, para os indígenas, para todos os povos que vivem da terra e fazem da terra o seu espaço de liberdade. Por isso, o 20 de novembro é uma data para nós de luta, de resistência, de construção do desenvolvimento do povo negro no Brasil e nas Américas. Espero que eu tenha possibilitado essa reflexão e que tenha servido para que mais homens e mulheres possam lutar em nossa sociedade de hoje na luta pela liberdade do nosso povo e de todos os oprimidos. Saudação, obrigado e estou à disposição para quem quiser saber um pouco mais. E aí? Apreciaram? Perceberam tudo que a professora Wanda falou? Muito interessante, não é mesmo, essa mensagem? Nós vamos falar detalhadamente sobre tudo que ela nos trouxe nessa exposição.
Sim, a professora Wanda fez uma exposição de várias ideias, mas com uma ideia central aí que a gente vai discutir daqui a pouco. Vejam, o que é um texto, então, expositivo? Um texto expositivo tem a função, tem o objetivo de explicar um assunto, uma ideia, uma situação. Vejam, um texto expositivo vai expor algo. Normalmente são ideias que vão ser explicadas, vão ser trabalhadas de modo a fazer com que a pessoa que esteja lendo, assistindo, compreenda mais sobre aquele tema, certo? Então, ali nós temos a definição do que é um texto expositivo. Eu gostaria que vocês agora pegassem o caderno de vocês, o caderno que normalmente vocês fazem um registro aí, colocassem a data e registrassem a definição do que é um texto expositivo. Vejam, temos ali o título e depois a definição. Eu vou dar um tempinho para que vocês façam esse registro. Vamos lá? E aí, conseguiram registrar? É importante ter todos esses registros em seus cadernos para que vocês possam voltar e consultar quando necessário. Agora, vamos avançar. Vejam, vamos compreender um pouco desse texto que foi apresentado pela professora Wanda. E vocês devem estar pensando aí, professor, isso foi um texto? Sim. O vídeo que eu apresentei aí para que vocês assistissem com essa fala da professora Wanda é sim um texto. É um texto que foi apresentado de maneira oral. O que quer dizer isso? É um texto que foi falado. Então, é um texto oral. Existem diversas formas de se apresentar um texto. A forma oral é uma delas. Ele poderia, sim, ter sido escrito. Contudo, esse é um formato específico que vocês acabaram de ouvir e assistir. Vamos avançar sobre as ideias que foram expostas nesse texto. Vamos lá? Vejam lá. Nós temos algumas ideias que fazem parte desse texto. Por que essa data é tão importante para o povo negro? Isso foi um tema, foi discutido no vídeo, não foi? O que significa o dia 20 de novembro para o povo negro?
Esse também foi um tema discutido, apresentado pela professora Wanda. Por que a história do povo negro é tão escondida? Recordam? Isso foi uma das discussões, foi um dos levantamentos, apontamentos que a professora colocou no vídeo. Qual a grande disputa do nosso país? E por que o povo negro ficou fragilizado? Todas essas questões foram tratadas no vídeo que assistimos. Vamos ver agora cada uma dessas questões sendo apresentadas no vídeo. Uma questão a cada vez. Vamos lá? Olhem lá. Primeiramente, nós temos uma dessas questões ali na tela de vocês. Por que essa data é tão importante para o povo negro? Vamos assistir ao levantamento, à exposição da professora Wanda sobre isso. Por que essa data é uma data tão importante para nós? Primeiro, é preciso lembrarmos que no 20 de novembro de 1695 foi a data em que Zumbi dos Palmares, o líder do maior quilombo do sul das Américas, foi capturado pelo exército português e holandês. Então, primeiro é dizer isto, nesta data aconteceu este fato histórico. E aí, perceberam como nesse texto em que houve uma fala, conseguimos perceber algumas situações que foram elencadas, ideias que foram expostas, não é mesmo? Então ali, a resposta surgiu nesse trecho do vídeo, porque essa data é tão importante para o povo negro. Mas existem outras ideias que foram apresentadas no decorrer de todo o vídeo. Vamos para a próxima questão, levantada pela professora Wanda. O que significa o dia 20 de novembro para o povo negro? Então, ali nós temos um outro questionamento. E esse questionamento foi algo que pode ter sido percebido no vídeo. Vamos acompanhar essa resposta? Vamos lá. E o que significa esse fato histórico para nós? O Quilombo dos Palmares foi um dos quilombos que contribuiu para o maior número de negros libertos, indígenas e populações desfavorecidas no período escravista. Então, o Quilombo dos Palmares tem um significado de liberdade para o povo negro e para o povo negro das Américas, para o povo negro brasileiro e para o povo negro das Américas. Então, por isso, essa data é uma data importante. Por isso, essa data se configura numa data da construção da liberdade, da volta para a construção de processos de liberdade para o povo negro. Por isso, nós saudamos essa data em alusão a Zumbi dos Palmares, mas também em alusão a todo o processo de liberdade construído naquele período, um quilombo que durou quase 100 anos, com um processo de vivência interna, de liberdade, de desenvolvimento, de produtividade, né? Porque ao entorno de Palmares, o comércio local acabava comprando produtos dos quilombolas. E eles viviam desse comércio, dessas vendas de produtos com o comércio local. Perceberam? Ali, então, a professora Wanda conseguiu, ela pôde nos mostrar, né, o que essa data significa. Toda data tem um significado. Então, o dia 20 de novembro tem um significado muito especial, essa reflexão e trazer à tona o surgimento e o motivo pelo qual essa data pode ser celebrada, lembrada para todas as pessoas. E em alguns momentos ela até fala que isso pode ser necessário para que essa reflexão é necessária para todas as pessoas, não é mesmo? Claro que o significado é muito especial para o povo negro. Agora, continuando, temos mais uma questão. Por que a história do povo negro é tão escondida? Vocês perceberam na fala
da professora Wanda uma explicação do porquê da história não estar clara, visível para todas as pessoas? Existe algum motivo para que a história do povo negro não seja percebida por todas, por todos, não seja aprendida de maneira tão clara nos livros didáticos, de todas as maneiras, quando temos memórias sobre os atos e conquistas do povo negro? Vamos assistir. Vamos lá? Então dizer que o 20 de novembro é uma data de luta, é uma data de resistência. E para nós negros temos que aprender muito mais sobre os nossos processos de resistência tão escondidos na escola e na educação oficial. E por que é escondido? É escondido porque nós temos uma história de resistência. E nem sempre querem nos colocar nesse lugar de resistência, nesse lugar de desenvolvimento, nesse lugar de construção. É muito mais fácil nos colocar num lugar de mendicância, de escravos. Nós não somos escravos, nós somos descendentes de povos que foram escravizados nesse país e no mundo. Por isso a data do 20 de novembro, para nós negros, deve ser saudado como uma data de construção da nossa liberdade, do desenvolvimento do povo negro. E para os não negros, é preciso saber o processo histórico, é preciso entender para nos ajudar nessa luta. Essa luta pelo fim do racismo, ela não é uma luta nossa, dos negros e negras desse país. Ela é uma luta de toda a sociedade. Então é preciso que a gente compreenda os processos históricos, os processos de resistências, os nossos heróis que lutaram e defenderam para que a gente chegue hoje com formação, com universidade, com cotas nas universidades. Isso é um processo de luta e continuamos ainda num processo de luta. E aí, conseguiram perceber na fala da professora Wanda essa resposta? O porquê dessa situação em que nós percebemos a história do povo negro não tão clara quanto poderia ser e tão conhecida para que todos nós pudéssemos ter acesso às conquistas, ao orgulho, né, do povo negro em relação a toda a história aí do nosso passado, a história do nosso povo, a história do Brasil. E agora nós vamos para outra questão. Qual a grande disputa do nosso país? Qual é a grande disputa do nosso país? E também, por que o povo negro ficou fragilizado? Então, nós temos duas questões que foram trabalhadas ali na apresentação da professora Wanda. Ela respondeu, ela nos trouxe, na verdade, né, essa exposição de ideias e respondendo essas duas questões. Vamos ali perceber na fala da professora Wanda? Vamos assistir agora um momento. Os territórios quilombolas se configuram no maior processo de liberdade. Por quê? Qual é a grande disputa do nosso país? A terra. Por que nosso povo ficou fragilizado? Porque ficou sem a terra, ficou sem espaço, ficou sem seu território de luta e de resistência. Por isso o movimento negro hoje ainda luta, a sua maior luta ainda é a questão quilombola, pela questão simples: a terra é o espaço de liberdade. Para nós negros, para os indígenas, para todos os povos que vivem da terra e fazem da terra o seu espaço de liberdade. Por isso, 20 de novembro é uma data para nós de luta, de resistência, de construção do desenvolvimento do povo negro no Brasil e nas Américas. E aí, conseguiram perceber? A professora Wanda, em toda a sua fala, traz diversas ideias para abordar um tema específico. Vamos descobrir qual é o tema central de toda a fala da professora Wanda. Olhem lá. Qual é o assunto central do texto? Percebam.
Em toda a fala da professora, ela trouxe diversos argumentos, diversas explicações, aliás, do que se trata o tema central, o assunto central abordado. Contudo, existe algo que nos chama mais atenção, que é o objetivo principal da sua fala. Vamos verificar, então, quais são esses assuntos que foram tratados e eu quero que vocês me ajudem a descobrir qual é o assunto central da fala da professora Wanda. Será que é afirmar que os negros não nasceram escravos? Será que essa é a ideia central? Ela fez toda essa fala para discutir essa ideia, esse assunto central? Ou será que é uma reflexão sobre a importância do Dia da Consciência Negra? Será que toda a fala da professora Wanda foi a partir disso, de uma reflexão sobre a importância do Dia da Consciência Negra? Ou ainda, temos uma terceira alternativa, apresentar a professora Wanda, ou seja, ela fez essa fala para se apresentar para todos nós. Qual será que é a alternativa correta, hein, pessoal? Será que ficou muito difícil de descobrir o assunto central de toda essa exposição oral da professora Wanda? Eu acho que não, não é mesmo? A professora Wanda, em toda essa fala, trouxe uma reflexão sobre a importância do Dia da Consciência Negra. Com isso, percebemos diversos outros assuntos, outras ideias que ajudaram a elencar, a trazer a importância dessa reflexão. Como ela fez, falou sobre o porquê dessa data, qual é o significado, né? Como surgiu a data, qual o seu significado, qual é a importância para o povo negro, a comemoração e celebração dessa data. Então ela foi trazendo outros assuntos para debater, discutir, explicar também, principalmente explicar, né, para todos nós, a importância do Dia da Consciência Negra. Vamos seguir. Agora, nós temos ali, né, olhem lá, uma reflexão sobre a importância do Dia da Consciência Negra a partir da experiência de quem? Pensem só. Sabemos que a ideia central de toda a explicação oral da professora Wanda foi discutir a importância do Dia da Consciência Negra. Mas a partir de quem que se deu essa explicação? Qual foi o ponto de partida? Nós sabemos que a professora Wanda é uma conhecedora desse assunto. Mensagem escrita na camiseta da professora Wanda. Olhem lá. De Palmares à Invernada dos Negros, Campos Novos, Santa Catarina. 310 anos de resistência e luta, quilombola. Vocês imaginam o que significa essa informação que foi apresentada na camiseta da professora? Vejam, de Palmares à Invernada dos Negros, lá em Campos Novos, uma cidade de Santa Catarina. Então são dois lugares que têm muita importância para todo o povo negro do Brasil. Por quê? Palmares, um quilombo, né, muito importante, que marcou a história do Brasil, um dos primeiros, o primeiro quilombo, né, que foi o refúgio, né, de todo um povo, e a Invernada dos Negros, que também é um quilombo ainda existente na história do Brasil, né, que faz parte até da história atual, né, recente do Brasil. Então, e esses 310 anos seriam um intervalo que marca a história do povo negro dentro de todo esse contexto. Então, ela mostra a importância desses lugares para o povo negro e principalmente para as comunidades quilombolas. Agora, nós podemos pensar aqui que tudo se dá, todas essas reflexões se dão a partir da experiência de resistência e luta quilombola. Então, o que acontece? Os povos que têm sua origem, né, ou que se mostram resistentes como os quilombolas, eles
nos fazem refletir sobre a importância dessa data, a importância de se refletir sobre o povo negro e a sua resistência. Então percebam o quanto que essa data nos faz lembrar dessas duas palavras, luta e resistência. Resistência por quê? Porque o povo negro é um povo que se mantém firme, lutando em busca do respeito, do não racismo, em defesa da sua cultura e principalmente como que se mostra essa resistência? Se mostra por meio do valor à terra, o lugar onde esse povo se mostra livre. Porque você só se consegue estar numa condição de livre quando você tem acesso a tudo que todos têm direito. E a terra é um maior exemplo disso. Vamos continuar ali, ó. Conhecendo a história do Quilombo dos Palmares. Vamos avançar então um pouquinho ali. Se vocês recordarem, em algumas aulas de geografia nós falamos sobre as províncias, né, que eram os territórios que deram lugar ao que nós temos hoje, chamados os espaços territoriais que nós chamamos hoje de estados. Olhem lá, o Quilombo dos Palmares surgiu no final de 1590, no território da Capitania de Pernambuco, em uma região onde hoje está localizado o estado de Alagoas. Vocês podem perceber ali que naquela imagem nós temos diversos nomes, como por exemplo Amaro, Tabocas, Zumbi, e tem vários outros. Esses nomes estão relacionados aos lugares onde existiram outros quilombos que juntos formavam esse complexo que era o Quilombo dos Palmares. Esse quilombo habitou em determinado momento mais de 20 mil pessoas. Então imaginem que Quilombo dos Palmares não era um lugar só. Era um espaço que compreendia outros tantos quilombos. Então imaginem quantas pessoas, quanta movimentação não existia ali, quanto trabalho não existia. Então ali a gente podia perceber a resistência do povo negro à escravidão que imperava na época. Percebam que uma palavra nos chama a atenção, a palavra onde. Vocês sabem o que essa palavra como que essa palavra nos ajuda a compreender melhor um texto? Vejam como ela faz toda a diferença no texto. Olha lá, em uma região onde hoje está localizado o estado de Alagoas. Percebam que essa palavra ela faz uma relação entre duas outras frases. Então, ela é quase como se fosse uma cola, um conector. A gente chama de conectivo. Então, ela seria o que vai ligar essas duas palavras. Vejam lá. Onde, então, ele nos passa uma ideia de lugar. A palavra onde nos passa essa ideia. Eu vou convidá-los agora a fazer um outro exercício para a gente memorizar essa questão. Peguem um caderno de vocês novamente e coloquem lá, exercício número 1. Complete as frases com a palavra onde para indicar lugar. Recordem aí, onde vai indicar a ideia de lugar. Então são duas frases. Letra A, não sei, espaço, deixei meu celular. Então tá faltando uma palavrinha ali, que vai passar a ideia de lugar. Letra B, espaço, você pensa que vai sem máscara? E um ponto de interrogação. Então é uma pergunta. Então eu gostaria que vocês copiassem essas duas frases, completando aquele espaço com a palavra que vai indicar uma ideia de lugar que acabamos de conversar sobre agora, há pouco. Eu vou dar um tempinho para vocês completarem esse exercício. Vamos lá?
E aí, conseguiram completar o exercício? Vamos verificar quais são as respostas, na verdade, né? Vamos lá. Olhem lá. Não sei onde deixei meu celular. Então, a palavrinha que passa a ideia de lugar é o onde. E a letra B? Onde você pensa que vai sem máscara? Então, ali, essa palavra onde vai ajudar a completar essa ideia. Porque senão a pergunta não vai fazer sentido. Logo, essa frase é uma frase que não tem coerência, ela não nos causa um efeito, um sentido, não é mesmo? Eu vou dar um tempinho para que vocês registrem essas respostas. Vamos lá? E aí, conseguiram registrar? Espero que sim, hein? Vamos continuar. Olhem lá, temos um outro enunciado para a gente discutir e compreender. O quilombo, que na língua banto significa povoação, era o espaço físico de resistência à escravidão. Um ano depois da morte de Zumbi, em 1695, foi totalmente destruído. Olha que informação importante, né? Ali nós temos a data em que esse quilombo acabou sendo destruído. Imaginem que muito da fala da professora Wanda pode ser explicada, pode ser compreendida, pode ser melhor compreendida por nós. Por que será que o quilombo dos Palmares ele foi destruído? Existe um motivo para isso, né? Estava incomodando algum grupo da sociedade, que naquele momento não queria ver aquelas pessoas que não estavam querendo continuar na condição de escravidão, ter a liberdade e construir um lugar mais justo, livre, né? Onde essas pessoas pudessem viver do próprio trabalho. Vejam ali que uma palavra nos chama a atenção. Um ano depois da morte de Zumbi, em 1695, foi totalmente destruído. Então, essa palavra depois vai nos lembrar a ideia de tempo. A palavra depois nos passa a ideia de tempo. Eu gostaria que vocês fizessem um exercício agora, utilizando essa palavra que vai nos passar a ideia de tempo. Olhem lá, complete as frases com a palavra depois para indicar tempo. Como que eu poderia completar essas frases? Olhem lá a letra A. Vou descansar, espaço, da aula. Tem uma palavrinha aí que vai nos ajudar a completar essa frase, dando sentido a ela. Letra B. Ficaremos mais tranquilos, espaço, que a vacina chegar. Então, vocês vão registrar, copiar a frase e já completando essa frase com a resposta correta. Vamos lá?
E aí, conseguiram registrar as suas respostas? Vamos lá verificar qual é a resposta correta para completar essas frases, dando sentido a elas? Olhem lá. Vou descansar depois da aula. Então, ali nós temos a resposta, a palavra, né, que vai dar sentido. Porque se eu não tivesse a palavra depois, eu não teria algo que conectasse essas duas ideias, né? Vou descansar da aula. Então, eu preciso dessa informação que vai conectar as partes dessa frase. Letra B. Ficaremos mais tranquilos depois que a vacina chegar. Percebam, se eu falasse ficaremos mais tranquilos em outra frase, que a vacina chegar, eu não conseguiria ter uma relação entre essas duas ideias. Então, a palavra depois vai ajudar a conectar essas ideias. Compreenderam? Eu vou dar um tempo para que vocês registrem as suas respostas. Vamos lá? E aí, conseguiram registrar as respostas? Eu espero que sim. Pessoal, eu espero que vocês estejam conseguindo realizar os seus exercícios, todas as atividades que foram propostas. De qualquer forma, hoje nós estamos encerrando a nossa aula por aqui. Eu trouxe uma mensagem para que nós possamos refletir nesse final de aula. Vamos lá? Olhem lá. A nossa luta é por todos nós. É uma causa coletiva. Está acima de qualquer coisa. Que mensagem interessante. Vejam, ela nos faz refletir sobre uma luta que é de todos. A luta que nós podemos compreender é o fim da discriminação, do racismo, da diferenciação entre pessoas. Todas as pessoas merecem respeito. Por isso, a necessidade de preservação e reflexão do 20 de novembro como uma data para toda uma nação. Lembrar o nosso passado é refletir e pensar nas ações que poderão ocorrer no futuro. Então, aí confirmamos a necessidade de reflexão. Certo, pessoal? Por hoje nós terminamos a aula por aqui. Eu aguardo vocês nos nossos próximos encontros. Até, tchau!